Então, o grande objetivo aqui nosso é vocês saírem daqui também com uma ferramenta bem prática mesmo, algo que vocês consigam implementar na sua rotina de treino, na sua rotina diária, que acredito que vai ajudar muita gente. Então, vamos lá. O grande lema da nossa assessoria, do nosso trabalho, né, é a gente conseguir equilibrar dois fatores importantes relacionados ao movimento, ao que está envolvido com a corrida de rua, corrida de montanha, corrida de trilha, para quem pratica corrida. Então, a gente tem como foco, né, a gente colocar nessa balança dois fatores importantíssimos. O primeiro que é o gesto da corrida do ponto de vista cultural. Então, hoje não dá para fugir disso, né? A maioria das pessoas que buscam atividade física relacionada à corrida estão com foco, né? Ou com uma linha de objetivos muito voltada para a prática de corrida de rua, né? Ou para a prática de corrida de montanha, participar de provas, ter grupos de corrida. Então, a gente pode, do ponto de vista antropológico, olhar para esse evento como algo cultural, né? Então, uma construção de um evento, de um grupo de pessoas que estão focadas nesse tipo de atividade, né? Então, a ideia nossa é a gente entender esse público, entender vocês, né? Vocês se olharem como esse praticante cultural de corrida, mas, ao mesmo tempo, a gente conseguir colocar nessa balança e equilibrar muito bem fatores biológicos relacionados à corrida. Então, a construção do movimento da corrida parte também do fato da gente se entender, eu brinco, que a gente se entender como um animal, né? Se entender como bicho. Então, isso é muito importante. A gente está falando de algo que tem crescido muito na academia, na ciência, que é a gente enxergar e estudar o ser humano do ponto de vista biológico. E muita gente, acredito que para muitos aqui, isso seja algo bem novo, né? Algo muito curioso até do ponto de vista, né? De não se entender do ponto de vista biológico. Então, a gente vê muita corrida por esse prisma da cultura, e poucas pessoas hoje, no Brasil principalmente, falam da construção desse movimento, da corrida, do ponto de vista biológico. Então, essa é a ideia. Então, a gente vai colocar essa balança do começo ao final dessa palestra. E realmente entender como que a biologia, o nosso movimento biológico, pode influenciar e ajudar o nosso movimento cultural, que é a corrida. Então, não tem um que pesa mais, um que pesa menos. A gente vai tentar realmente equilibrar do começo ao fim esse diálogo, né, esse entendimento. E isso é empoderador, pessoal. Isso eu posso garantir por experiência pessoal, de colegas que estão aqui assistindo, que conseguiram ter acesso a isso, e o quanto isso realmente é revolucionário para a gente conseguir entender melhor o nosso gesto. Aqui, pessoal, eu faço uma analogia muito interessante. Eu brinco que é a árvore da saúde, né? Então, se vocês, corredores, que estão com uma lesão, por exemplo, a gente vai simular um caso aqui. Se você está com uma lesão ou está querendo fazer um trabalho de prevenção de lesão, você vai a gente chama de árvore da saúde, né? Então, imagina que cada fruto desse é um medicamento, né? Ou algo que pode solucionar o seu problema. Então, um fruto pode ser a fisioterapia, um outro fruto pode ser a medicina, um outro fruto pode ser a educação física. Então, cada fruto desse consegue atuar diretamente com o público corredor, né? Então, se você está com algum problema, normalmente você procura esses profissionais. E olha que interessante, todos esses profissionais tiveram, principalmente no seu primeiro, no segundo ano de formação, áreas da ciência que se comunicam. Então, todo mundo aqui teve que passar por anatomia, né? Todos os profissionais aí que trabalham com a área da saúde, eles tiveram que passar pela área da anatomia, a área da fisiologia, a área da biomecânica para alguns, por exemplo, a nutrição não passou, mas a fisioterapia, a educação física, teve que passar por isso, por esse entendimento básico, né, da biomecânica.
Ou seja, são troncos dessa árvore, né, troncos um pouco mais robustos e que permite as áreas saírem deles, né? Então, todo mundo tem que passar por áreas básicas. Mas olha que interessante, a área da saúde, ela faz parte de uma grande área, né, que é a área da biologia. Então, a gente pode dizer que o tronco dessa nossa árvore, né, que gera esse fruto, é a biologia, porque a área da saúde não sai da área das exatas, né? Não sai da área de humanas, apesar de haver interconexões entre as áreas. Mas o grande tronco nosso, ele é a biologia. E o que sustenta a biologia, né? Isso que é o mais intrigante e o mais curioso. É o que sustenta você falar por que o seu pé é assim, por exemplo. Eu dou muito esse exemplo. Por que o pé humano é dessa forma, né? Então vamos pensar também numa pessoa que está estudando uma célula, né? Por que a célula é assim? Por que o vírus, né? Acho que agora está essa temática aqui, nesse momento. Por que o vírus é assim? Por que surgiu o vírus, né? Então o porquê e o como da biologia, a grande resposta veio pelo conhecimento da evolução. Então a evolução humana permitiu com que as respostas dos porquês existissem, né? E está sendo respaldado até hoje. Essas perguntas são feitas até hoje. E a evolução consegue responder muita coisa. Então vamos dar novamente um exemplo, né, da corrida, por exemplo. Por que o ser humano corre? Né? Tem uma explicação para isso. E essa explicação, ela tem um grande respaldo do entendimento da evolução humana. Então, o que eu quero passar para vocês é as áreas da ciência, da saúde, que se comunicam com o público, deveriam se nutrir dessa raiz, se nutrir dessa grande fonte fixa e estável que é a evolução humana. Eu vou explicar o porquê que ela é estável mais para frente, mas ela deveria ter um raciocínio básico, ou seja, todo mundo que deu o fruto, né, da saúde, da área da saúde, deveria passar por um entendimento básico da evolução humana. E está crescendo, isso já tem mudado bastante, ainda nós estamos engatinhando, quase rastejando, posso dizer assim, em relação às pessoas terem contato com esse tipo de conhecimento, mas é algo que tem crescido, a gente tem a oportunidade de conhecer e até entrevistado através do nosso trabalho paralelo, que é um podcast que a gente tem, pessoas da área da medicina, da biologia, da psicologia, e que se estão nutrindo dessa fonte. Hoje a gente tem a medicina evolucionista, a psicologia evolutiva. Aqui no Brasil a gente tem agora tem a fisioterapia, né, com o Pablo Santurbano, que começou muito esse trabalho. Então é algo que tem crescido bastante e que tem ajudado a gente a entender muito melhor o corpo humano, né? Vale ressaltar aqui, acho importante todo mundo ter essa noção, que a gente usa, do ponto de vista prático, o que se tem melhor na ciência aplicada, né? Porque a evolução, o entendimento da evolução é algo de uma ciência básica, ou seja, algo muito mais conceitual, muito mais teórico. Isso daí é como se fosse o nosso arcabouço estrutural, como se fosse a nossa arco e flecha, né? A evolução, o entendimento da evolução. Mas a flecha, a nossa ponta da nossa flecha é a ciência. Então a gente usa o que se tem melhor na ciência, tá? Então por isso que a gente não negligencia, por exemplo, tecnologia, né? Então a gente não negligencia o uso do calçado, a gente vai falar muito disso. Mas a gente vai entender o porquê que o respaldo da evolução consegue formular perguntas novas e entendimento por exemplo, né, para o uso ou não de calçado. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Bom, quando a gente fala de evolução humana, normalmente vem essa imagem, acredito eu, na cabeça de vocês, né? Então, algo linear, né? Então, a gente tem a noção que a evolução partiu dessa forma, ou seja, o ser humano ele surgiu lá do chimpanzé, depois ele foi passando por mudanças e gerou o corpo que ele tem hoje, né? Então a gente vai quebrar um pouquinho esse paradigma, porque é muito importante, porque se a gente for falar de evolução humana, a gente tem que falar de como ocorre um pouco a evolução mesmo, né, dos seres vivos. E ela é muito mais assim. Então, novamente, a gente volta para uma analogia de árvore. O ser humano, ele está em um dos ramos dessa árvore, né? Vocês conseguem ver, acredito que vocês consigam ver o meu mouse, né? Isso já facilita. O ser humano está aqui, ó.
E a sua linhagem humana passou por diversas ramificações, né? Algumas ramificações deram origem aos ardipitecos, não precisem se agarrar esses nomes, tá, pessoal? Mais uma forma de ilustrar mesmo. Não precisa pegar nenhum nome científico desses nossos ancestrais. Mas vocês podem perceber que não teve uma linha reta, né? É algo muito mais caótico do ponto de vista de raciocínio, né? Muito mais aleatório e multifatorial do que realmente algo muito linear. Então, só para vocês terem um exemplo, o chimpanzé, ele está aqui, ó, saindo para esse ramo aqui dessa árvore, ó. Então, o chimpanzé, nós temos um ancestral em comum com ele. O chimpanzé, ele evoluiu também, como nós evoluímos, né? Do ponto de vista do nosso corpo, da nossa mente. Enquanto isso, tiveram outros ancestrais também, bípedes, primatas, né? Nós somos primatas, nós fazemos parte da família dos primatas. Então, isso já quebra um pouquinho esse paradigma de ver que a evolução é algo linear, que a gente veio do chimpanzé. Então, essa imagem já mostra muito isso, né? Então, hoje, deveria-se, né, mudar um pouquinho essa imagem quando se fala de evolução, e principalmente de que o homem é o final dessa evolução, né, que é o mais evoluído, a gente vai falar daqui a pouquinho disso, mas que é algo muito mais complexo, né, e que tiveram muitos outros ancestrais, muitos. Durante um período aqui, só para vocês terem noção, pessoal, aqui a gente vai falar de 1 milhão de anos, viveu 4 tipos de espécies de homo, né, nós somos homo sapiens. Só para vocês terem noção, imagina você andando na rua, e ver outra espécie, né, parecido com você também andando. Então, há 1 milhão de anos atrás, existiam 4 espécies andando junto no planeta. Então, vamos quebrar um pouquinho esse paradigma de algo muito linear, de algo muito simples, né, e que a gente veio do macaco. O macaco, no caso, seria o chimpanzé. Tá ok? Então, pessoal, a evolução, vou resumir aqui em um slide, realmente, o que seria evolução. Acredito que se vocês tiverem interesse, tem muito material disponível na internet para vocês buscarem entender melhor esse tema, mas eu acho que eu consigo explicar isso de forma bem simples e muito mais tranquila. Realmente é isso, né, que eu vou passar para vocês. A evolução ela se baseia a partir desses princípios. Evolução é mudança ao longo do tempo, por meio da seleção natural. Então eu vou explicar para vocês como que funciona esse processo de mudança por meio da seleção natural, né? Então, se a gente olhar nessa imagem à direita, a gente tem, de forma bem resumida, quase todos os seres vivos que habitam o planeta hoje. E observem, novamente, como se fosse uma raiz, né, um tronco formando esses ramos, eles partem de um único ser vivo. Então, esse único ser vivo teve, através de mudança ao longo do tempo, por meio de uma seleção natural, a gente já vai entender como que funciona essa seleção natural, e que deu origem a todos os seres vivos do planeta hoje. Então, todos os seres vivos do planeta hoje são adaptados ao ambiente, né? Inclusive o ser humano. Aqui em cima, se vocês conseguirem enxergar através do meu mouse, a gente tem o Homo sapiens aqui, que é simbolizado pelo Darwin. Mas a gente tem outros seres vivos habitando o planeta. Então, o ser humano não está no topo da evolução. Ele faz parte dos animais que se adaptaram de forma muito bem ao como viver hoje, né, no planeta. Então, é claro que o ser humano mudou muito o seu habitat, usou muito o seu conhecimento, tecnologia, mas isso é outra discussão. A discussão é que o ser humano ele não é o ser mais adaptado, ele não é o ser mais evoluído do ponto de vista biológico. A gente está tão adaptado quanto a qualquer outro ser vivo. E como funciona esse processo de seleção natural? Primeiro, o fator importantíssimo, pessoal, que cada um de nós é diferente um do outro. Né? Não sei se vocês perceberam, mas a nossa espécie, por exemplo, a gente tem características extremamente diferentes um do outro. Então, aqui nesse grupo de 20 e poucas pessoas, quase 30, a gente tem a presença de pessoas altas, pessoas baixas, pessoas cabeludas, pessoas de olho claro, olho escuro, pessoas com personalidades diferentes, ou seja, não são só características corporais, são características também de pensamento, de personalidade, ou seja, o ser humano ele é extremamente diferente um do outro. E todos os animais são. Né? Todos os lobos também são diferentes um do outros. E por que essa diferença é importante e ajuda nessa questão da seleção natural? Então imagina, esses dois indivíduos aqui que eu coloquei, um ser humano baixinho e um ser humano mais alto.
Se a gente vivesse num ambiente em que o ser humano mais baixo fica mais escondido, então imagina um ambiente mais de savana, né? Então você tem aquele mato mais alto e que consegue cobrir esse indivíduo mais baixinho, enquanto o indivíduo mais alto fica exposto. O fato dele estar exposto, ele fica mais vulnerável, né, a predador, e se ele quer caçar, as presas também vão ser vistas por ele. Então a dificuldade que ele tem é muito maior. Então a chance do indivíduo mais alto sobreviver e conseguir alimento e tudo mais é menor. Então a seleção natural, ou seja, aleatoriamente o ser humano vivendo nesse ambiente que eu simulei, um indivíduo mais baixinho se dá bem. Isso por milhares, por milhões de anos, você consegue transformar a característica da espécie, ou seja, daqui milhões de anos, o Homo sapiens vai ser tudo mais ou menos nessa altura, né? Mais baixinho. Isso é um exemplo. Então você pode transferir isso para tudo. Então o fato da gente ter essa aleatoriedade, ou seja, a gente ter essa diferença de um indivíduo para o outro, permite com que a gente crie situações, na verdade, o ambiente cria situações em que um animal vai ser mais adaptado do que o outro. Segundo fator, conseguir se reproduzir, né? Então aqui a gente está com um exemplo, o Mr. Catra. Por que isso é importante, pessoal? Não adianta nada você conseguir se adaptar bem ao ambiente, as suas características se prevalecer em relação a outras, né? Então, o fato de ser baixinho ser mais favorável do que uma pessoa mais alta, sendo que eu, baixinho, não consigo me reproduzir, né? A gente tem que ter essas características de reprodução. Por quê? Porque através da reprodução a gente parte para o terceiro fator importante da seleção natural, e a gente termina por aqui, que é passar os genes para frente. Então, as características suas vai passar para o seu filho, as características do seu pai passou para você. Então, o fato da gente conseguir, primeiro, ser diferente um do outro e essa característica ser favorável em determinado ambiente, a gente conseguir reproduzir e essa característica passar para o nosso ancestral, para o nosso descendente, faz com que essa característica continue ao longo do tempo, ao longo da característica da espécie. E aos poucos mesmo, a gente está falando de milhares, de milhões de anos, a gente consegue adaptar essa característica da espécie. Por que eu estou falando aos poucos e por milhões de anos? Para a gente já começar a ter uma noção de que eu vou falar de mudanças que ocorreram nos últimos anos, então a gente vai falar de mudanças, por exemplo, que ocorreram nos últimos 200 anos, a partir da Revolução Industrial, por exemplo, que mudou muito o nosso estilo de vida. 200 anos, pessoal, para a biologia não é nada. Não é nada mesmo. Então não dá tempo em 200 anos da gente se adaptar a um novo estilo de vida. Então, por isso que é muito importante a gente entender nós como animais, como bicho, né? O que formulou o ser humano como espécie, como Homo sapiens. Então essa é a nossa meta aqui nessa palestra de hoje. Aqui vai um desafio para vocês. Se vocês conseguirem responder essa pergunta de forma correta, é sinal que vocês entenderam, né? Então, usar celular vai deixar a gente com dedos longos e olhos grandes no futuro? O que vocês acham? Vão pensando aí. Sim ou não? Então, eu vou colocar bastante tempo. Vou colocar daqui 100 mil anos. A gente vai ter dedos mais longos e olhos maiores, né? Por ficar muito no celular, e o dedo também por facilitar o manejo no celular. Se vocês quiserem escrever no chat aí, eu não vou sair daqui da página para não dificultar quem já conseguiu fixar a tela. Mas se quiserem escrever aí no chat sim ou não, depois eu tenho uma noção de quem acertou ou não. Se ninguém quiser escrever nada, não tem problema, só pensa. Então, usar celular vai deixar a gente daqui 100 mil anos, vou colocar bastante tempo, com dedos longos e olhos grandes? Tomar uma água ou deixar vocês pensarem, se quiserem responder aí. É muito chato dar palestra assim, porque não tem interação. Então, quando a gente está presencial, eu consigo ver o olhinho de vocês e vocês conseguirem responder automaticamente para mim. Ó, quem respondeu sim, não entendeu o que eu acabei de explicar do processo de seleção natural. Então, não tem, a gente não vai mudar
daqui 100 mil anos por conta disso. Por que a gente não vai mudar? Porque não tem seleção natural agindo em relação a isso, né? Quem usa mais celular reproduz mais do que quem usa menos celular hoje? Não, né? Então, hoje, meu pai, por exemplo, que usa pouco celular, ele pode reproduzir e passar os genes para frente. Então, pessoas que moram mais afastadas e não têm acesso a celular também continuam se reproduzindo. Então, a seleção natural, a gente conseguiu burlar isso em alguns aspectos, né? Então, a gente não está passando mais por seleção natural, não tem mais nenhum mecanismo que desfavoreça indivíduos ou não. Então, hoje, uma pessoa que faz atividade física e uma pessoa que é sedentária, as duas se reproduzem. Então, a gente não vai ter, no futuro, indivíduos mais fisicamente preparados, né, do ponto de vista de evolução, né, daqui a 100 mil anos. A gente vai ter o mesmo indivíduo que é aqui hoje, que somos nós, porque a gente não tem esse processo de seleção natural. Então, esse exemplo já é para fixar mesmo. Então, se não tiver aqueles 3 fatores, né, se a sua, a gente ser diferente, essa diferença se prevalecer no determinado ambiente, a gente se reproduzir e a gente passar os genes para frente. Essas 3 características favorecem o processo de mudança ao longo do tempo, de evolução. Então, vamos lá. Então, aqui uma analogia, só para vocês terem uma noção, imagine que você vai pegar sua foto, por a foto do seu pai, depois por a foto do seu avô, do seu bisavô, e vai fazendo essa pilha, né? Vai fazendo essa construção da sua árvore genealógica, por exemplo. Então, vamos começar por foto, foto, foto atrás de foto. E olha que legal, a gente pode chegar lá no nosso 40º milésimo avô, há 100 mil anos, né, que ainda é a nossa espécie, Homo sapiens. E se for colocando foto, 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 a gente vai chegar lá no, não sei falar isso, 50º milésimo avô. E vai pondo mais foto, a gente vai chegar lá no primata ancestral comum, o carinha que deu divisão para a gente e para o chimpanzé, por exemplo, há 6 milhões de anos, o nosso 250 milésimo avô. E vamos embora, 7 milionésimo avô, e vamos indo bem longe, muito longe mesmo. E chega até lá no ambiente aquático, né? Então a gente vai chegar lá no nosso ancestral, num mundo que só existia ambiente aquático. Todos os seres vivos viviam em ambiente aquático. Então, só para, se vocês quiserem anotar aí, essa história é muito interessante. Tem um documentário no YouTube que é a história do mundo em 2 horas. Então vale muito a pena vocês assistirem para entender resumidamente como que funcionou esse processo de evolução dos seres vivos lá no começo da história, tá? Vale muito a pena vocês assistirem. Então, para finalizar, pessoal, essa questão de entender a evolução, quando alguém falar para vocês, a evolução é só uma teoria, né? Então, você já tem um argumento para falar, que bom, né? Que bom que a evolução é uma teoria. Porque teoria, pessoal, é muito difícil existir teoria na ciência. Existem hipóteses, né? E as hipóteses são quebradas, né? Eu tenho uma hipótese de que usar máscara previne o coronavírus, né? Então, a ciência se resume em corroborar para a hipótese, ou seja, as evidências favorecem a sua hipótese original, e para derrubar a sua hipótese, né? Tem muito cientista querendo derrubar a hipótese do outro, com outro tipo de hipótese, né? Então, o bom da ciência é isso, que tem essa guerra entre construção e destruição de hipóteses, né? E quando a hipótese não é derrubada, isso eu estou falando por muito tempo, então a teoria da evolução tem mais de 100 anos, quando ela não é derrubada, ela vira teoria. Então, só o fato de ser uma teoria é sinal que ela é muito robusta, né? É um conhecimento que tem uma raiz muito forte. A gente está pisando, pessoal, em solo muito estável, muito seguro. A gente não está sujeito a mês que vem surgir um artigo e falar que evolução não existe. A gente está muito longe disso. Na verdade, a gente está muito próximo, cada vez mais, de entender que a evolução é uma ferramenta, é um conhecimento muito sólido, muito firme mesmo. Então, pisar nisso é pisar em local seguro, né? Por quê? Porque ela tem um rico embasamento científico. A cada ano, novas pesquisas estão corroborando para isso. Então, entender, por exemplo, desde da ovulação do ser vivo, a construção do ser vivo, ou seja, todo o processo de crescimento intrauterino até,
da criança, né? Então, se a gente pegar as fases de crescimento, a gente vai ver que existem fases que remetem ao nosso processo evolutivo. Por exemplo, no nosso crescimento, a gente tem brânquias, né? Então, do momento que a gente vivia em ambiente aquático. Em algum momento, a gente tinha um focinho, né? Remetendo o ambiente ao momento que a gente era mamífero, né? Mamífero não. Que a gente era... do ponto de vista, assim, mamífero, né? Quadrúpede, quando surgiu a linhagem mamífera, né? A gente tinha focinho. E a gente vai para outras ciências, por exemplo, a construção do DNA humano. Né, isso também favoreceu muito a comparações de DNA. Isso corroborou cada vez mais para o entendimento da evolução. Entender a evolução ajuda a gente a entender o movimento. O nosso movimento, o movimento da corrida, que é o nosso foco aqui. Tá? Então isso vai te dar um entendimento muito mais interessante para todo mundo. Então, pessoal, agora eu sou fascinado por isso, espero que eu consiga fascinar vocês, que é a gente voltar no tempo. Né? Então vamos aumentar a nossa criatividade aí e vamos imaginar todo esse processo de construção do movimento da corrida. E a gente vai ter que voltar muito tempo. A gente vai ter que voltar 7 milhões de anos. A gente está muito acostumado na escola, né, a falar do tempo da história, né, de 2.000 anos, 1.000 anos, 500 anos. E a gente vai falar de 7 milhões de anos. Né? Por isso que é interessante. O pessoal, na nossa formação, a gente fala é importante estudar história, né? E eu pergunto, acho que é importante também estudar a nossa pré-história, né? Então, a pré-história ajuda a gente a construir entendimentos para várias áreas da ciência, como eu falei para vocês lá no primeiro slide. Então, a gente vai falar de 7 milhões de anos, tá? Esqueçam esse nome aqui, Sahelanthropus canadensis. Fiquem mais com o Tumai, né? Que é o apelido desse ancestral. E olha que interessante, o primeiro ancestral comum a nós, que é bípede, ou seja, que anda com 2 pernas, surgiu por volta de 7 milhões de anos. Ele foi descoberto em 2001, e olha que interessante, eles acharam o crânio e os dentes desse animal, ancestral nosso, e eles puderam afirmar que era um ser bípede. Vocês têm ideia do porquê? Quando você olha, eu estou com um crânio meu aqui, só para dar um exemplo. Eles olharam o crânio e falaram, nossa, esse animal já era bípede. Né? Como que a gente olha para a cabeça de um ser vivo, um esqueleto, e fala, putz, ele é bípede, né? Ele anda com as 2 pernas. Olha que legal. Quando eles observaram esse crânio, eles viram que o buraquinho onde entra a nossa coluna desse animal era aqui embaixo. Se ele é aqui embaixo, é sinal que ele anda dessa forma. Se o buraco é aqui atrás, é sinal que ele anda assim, ó, com as 4 patas, e não com as 2 patas. Né? Só para trazer um exemplo do quanto é fascinante isso. Então eles olharam esse crânio e conseguiram afirmar que sim, esse animal já era bípede. Entretanto, pessoal, vale ressaltar que é muito importante que a gente não era um bípede, a gente não caminhava de forma muito parecida com o que a gente caminha hoje. A gente tinha a característica de andar com as patas traseiras, no caso, né? Só que a gente era de forma facultativa, ou seja, em poucos momentos a gente andava assim, não era a principal forma de deslocamento. Então, de 7 milhões de anos até 4 milhões de anos, com o surgimento da Lucy, né, então nesse período de 7 a 4, a gente tinha um bipedalismo, né, andar com as 2 pernas, de forma facultativa, não era o principal meio de locomoção nossa, principalmente porque a gente vivia nas árvores. Esse é o grande mistério, olha que interessante, a gente teve a oportunidade de fazer um curso com o Walter Neves ano passado, que é um cara, referência mundial até, na paleoantropologia. A ciência não sabe o porquê de raios que o animal, quando fica no terrestre, ele ficava bípede e não ficava de 4 apoios. Diferente do chimpanzé. Né? O chimpanzé, quando ele vai para a terra, ele fica com as patas no chão. Nós, provavelmente, não. A gente não sabe o porquê disso. Existem várias teorias, nem vou entrar aqui em abordar elas, mas isso é um grande mistério dentro da ciência. Mas ele conseguia ficar bem bípede, ele tinha algumas características de conseguir ficar bem nas patas traseiras, mas ele não se locomovia só dessa forma. Foi lá em 3 milhões de anos com a Lucy,
em que a gente pôde caracterizar o nosso bipedalismo mais habitual, ou seja, se deslocar mais com as patas traseiras. E olha que interessante, a Lucy, esse ancestral que foi descoberto, lá em 74, tem a maior parte das características dos registros fósseis, eles conseguiram coletar 40% de todo o esqueleto da Lucy, eles conseguiram recuperar e conseguiram quase montar de forma bem completa o esqueleto dela. E deu muita informação para a gente, né? Então deu muita informação do como surgiu o nosso bipedalismo, a nossa capacidade de andar nas duas pernas. E que eles chamam de grande mudança biomecânica, né? As alterações que ocorreram no nosso corpo, de quando a gente ficava de quatro apoios para quando a gente ficava nas patas traseiras. E tudo isso começou, provavelmente, que é onde ela foi achada, lá no Vale do Rift, na África, né? Na região do Quênia e Etiópia. Então, existe a hipótese que, nesse período, teve uma divisão, né? Então, o Vale do Rift dividiu dois ambientes, um ambiente de floresta e um ambiente de savana. Então, esse ambiente de savana, ele foi uma seleção natural, como aquele exemplo que eu dei da diferença, né, do indivíduo alto ou baixo, para permitir o bipedalismo, ou seja, para permitir caminhar sobre duas pernas. E por quê? Porque as hipóteses são que andar nas duas patas traseiras permite com que você visualize melhor o seu predador, né? Então, quando você fica em pé, você consegue enxergar um predador ou enxergar a sua presa. O sol, né? Então, a gente provavelmente de ficar de forma bípede, a radiação solar, ela não pega durante o corpo inteiro do animal, só pega nos ombros, por exemplo, e na cabeça. Então, isso permite com que a gente não esquente tanto. Quando a gente fica andando nas nossas patas traseiras, a gente libera nossas mãos. Então, o fato da gente liberar as mãos permite com que a gente consiga carregar coisas, já que nesse ambiente os alimentos ficavam mais afastados. Então, a gente conseguir trazer o alimento para próximo da gente. Essas são as principais hipóteses. E uma das hipóteses mais fortes, não precisa se ligar a esse gráfico de forma bem específica, tenta olhar só os pontinhos, tá? Amarelo, vermelho e azul. Olha que interessante esse estudo. Eles pegaram o ser humano e chimpanzé e colocaram para caminhar e viram quem gasta mais energia caminhando. O chimpanzé caminhando com as patas traseiras e o chimpanzé caminhando de quatro apoios, comparado ao ser humano. Então, o ser humano ele tem uma adaptação muito melhor para economizar energia comparado a esses animais. Então, a grande hipótese é de economia de energia. Então, caminhar, as adaptações para a caminhada faz com que o animal economizasse menos energia. E isso favoreceu muito. E a gente vai entender como que isso ajudou a entender nós como corredores hoje. Tá? Isso é muito importante. Daí de 3 milhões de anos, pessoal, a gente vai subir para 2 milhões de anos. Aqui com um ancestral nosso muito importante, que é o Homo erectus. Né? Esse ancestral comum nosso, olha que interessante, ele já tinha todas as características de um animal muito, muito bem adaptado ao bipedalismo, a caminhar e a correr. Tá? Então esse animal foi no Homo erectus que teve a presença de todas as estruturas para a gente conseguir correr. Então a gente está falando da nossa capacidade de corrida de 2 milhões de anos. Mas, Bruno, a gente mudou alguma coisa desses ancestrais? Sim, a gente mudou. A gente mudou características do crânio, tá? Mas do corpo a gente é idêntico a esses animais. Muito, muito semelhante a eles. Então a gente pode afirmar que o nosso corpo tem características de 2 milhões de anos. O que mudou foi o nosso cérebro. Mas o nosso movimento provavelmente tem todo esse período, né? E o movimento da corrida tem todo esse período de 2 milhões de anos. É muito tempo. E que permitiu a nossa capacidade de corrida de longa distância, né? Quais são essas estruturas fundamentais para a capacidade de corrida de longa distância? Tem longos, então a anatomia da nossa perna é uma anatomia com mais tendão do que músculo, do joelho para baixo, característica muito específica de animais corredores. Então, se pegar cachorro, se pegar um guepardo, um canguru, que são animais corredores, eles têm muito tendão na perna. E tendão é elástico, né? Tendão é característica elástica, energia de graça. Então, isso já referencia a anatomia de um animal corredor. Suar, né? O fato da gente conseguir suar no corpo inteiro.
a redução dos pelos, né? O macaco nu, tem um livro que chama isso, o macaco nu, que nós somos, né? Somos uns macacos que não têm pelo, e tem glândula espalhada, glândulas sudoríparas, ou seja, glândulas que fazem com que a gente soe, espalhadas no corpo inteiro. E por que isso ajuda? Porque resfria o nosso corpo. O nosso corpo ele não fica quente. Se você for sair para correr com o seu cachorro, por exemplo, ele tem que parar em algum momento. No sol, por exemplo, se for correr meia hora numa velocidade em que esse cachorro consiga galopar, você consiga fazer com que ele entre num movimento de galope, num sol muito forte, provavelmente ele vai ter que parar, porque ele não consegue esfriar o corpo dele. Ele só troca calorias pela boca. A gente não, a gente troca a caloria com o corpo inteiro, e isso ajudou muito. A gente consegue correr no sol do meio-dia, a gente consegue fazer outras maratonas no deserto, né? Olha que doideira, né? Que interessante. Olha que importante aqui, um músculo que foi fundamental no movimento da corrida, o glúteo, né? O bumbum. Então, a nossa anatomia da nossa pelve, né? Que teve, da nossa pelve, essa nossa bacia, né? Conhecida como bacia, permitiu com que o músculo glúteo tivesse uma ação muito forte durante a corrida. Então, esse músculo é um músculo muito exigido na corrida, e trabalhar ele é muito importante. Ele permite a gente se estabilizar na corrida, ou seja, a gente não cair, e a gente se impulsionar para frente. Então, ter um bumbum forte foi fundamental durante esse processo. E olha que bonito aqui, acredito que vocês vão conseguir ver o vídeo. O surgimento dos arcos plantares, né? Então, o arco plantar do ser humano tem 2 milhões de anos. Então, o nosso pé tem essa morfologia, ou seja, essa forma há 2 milhões de anos. E a gente negligencia o pé. A gente vai falar de pé, vai ter um tópico de pé nessa palestra. E a gente negligencia ele, né? O pé, ele só é percebido para o corredor quando tem bolha, né? Quando a unha está caindo. E ninguém fala de pé, ninguém dá importância do que é o pé humano, né? O pé humano tem 2 milhões de anos. Então, a gente vai falar muito disso, de que vocês podem fazer para preservar essa estrutura fundamental, que foi, né, o surgimento dessa anatomia do nosso pé. E a gente vai chegar aqui em nós, né, Homo sapiens, há 300 mil anos. Então, a nossa espécie tem por volta de 300 mil anos. E aqui um crânio, né, só para mostrar para vocês o que mudou mesmo, foi só estruturas cranianas. Do ponto de vista do corpo, a gente tem desde 2 milhões de anos lá, com o Homo erectus. E a gente viveu, pessoal, aqui a gente tem uma foto de uma tribo da África, os bosquímanos. A gente viveu durante todo esse período como um estilo de vida caçador-coletor. Um estilo de vida, que a gente vai falar muito dele, mas que preservou durante todo esse tempo a nossa característica como animal. Um estilo de vida animal ser humano é um estilo de vida caçador-coletor. Porque existem evidências disso e existem povos que vivem dessa maneira até hoje, né? Através da caça e da coleta. A gente vai falar um pouco disso mais para frente. E aqui vai uma pergunta para vocês, né? Vocês acham que nós somos animais bons? Nós somos bons corredores? Né? Então vou deixar vocês pensarem aí. Será que nós somos bons corredores? A pergunta depende, né? Se a gente for colocar o quesito velocidade, a gente ficaria para trás de vários animais aqui no ambiente selvagem, né? A gente ganharia talvez só da lesma ali, com um exemplo, né? E olha que a gente está pegando o nosso melhor exemplar, que é o Usain Bolt. Então, do ponto de vista de velocidade, o ser humano não é um ser humano tão rápido, né? Então, a gente provavelmente não usufruía da velocidade para caçar. E foi com esse pensamento que a construção do entendimento da corrida foi feita. Foi assim, olha, o ser humano não foi adaptado para correr, porque o ser humano não é veloz, né? Então, isso durante muito tempo na área médica foi uma desculpa, né? Para falar, eu acredito que vocês vão ouvir isso de muito médico ainda, que o ser humano não foi feito para correr. Né? O ser humano vai fazer hidroginástica, né? Vai fazer outra coisa. O ser humano não foi feito para correr. Durante muito tempo, isso foi preservado dentro da academia, né? Dentro da ciência, das universidades, na formação de médicos, de profissionais da saúde, porque tinha uma visão que o ser humano, do ponto de vista de velocidade, a gente não estava bem adaptado. E não estamos mesmo. Entretanto, alguns estudos começaram a surgir e começaram a mostrar que, peraí, e corrida de longa distância?
né? Será que nós somos bons? Daí, não sei se você, acredito que todos conheçam, esse pessoal aí do México, que são os Tarrahumaras, né? Que tem esse livro bem famoso, que é Nascido para Correr. E esses caras correm 300, 400 quilômetros. Né? É um evento cultural deles, mas existem características também biológicas deles, eles também utilizam a corrida de longa distância para caçar alguns animais. Então eles correm 400 quilômetros e 300 quilômetros, né? E isso que é curioso, né? Então, peraí, o ser humano, se consegue correr tanto assim, deve ter algum benefício, né? E não são só os Tarrahumaras. Então, se a gente for observar em várias etnias no mundo inteiro, na África, na Austrália, no Brasil, você tem características culturais de eventos que envolve corrida de longa distância e tem características biológicas também que envolvem corrida de longa distância. E qual é essa característica biológica? Aqui que a gente vai começar a entrar em algo muito legal, que é a caça de persistência. Eu vou soltar o vídeo e eu vou falando com vocês. O estudo desse pesquisador, que é o Louis Leumenberg, ele conseguiu comprovar e demonstrar que a corrida de longa distância é usada para caça, que se chama caça de persistência. Então, vocês vão ver esses três corredores, né, esses três caçadores, no caso, que fazem esse tipo de caça. São os bosquímanos, eles fazem esse tipo de caça até hoje. O que é caça de persistência? Eles selecionam um animal, que no caso um gudu, e correm atrás dele. Então eles escolhem um animal com um chifre maior, isso é interessante, porque ele vai ter que carregar mais peso, e ficam correndo atrás dele, até ele entrar em estado de fadiga, de colapso. Então, esse tipo de caça é preservado até hoje, e ela foi o grande divisor de águas, né? Esse estudo foi o grande divisor de águas, porque ele conseguiu mostrar que a corrida de longa distância, a nossa capacidade de correr longa distância, foi um fator primordial na nossa seleção natural. Então, a caça de persistência, então a gente começou, imagina, há 2 milhões de anos, a gente começou a perceber que a gente tinha característica de animal corredor porque a gente ficava tentando correr atrás do animal, e esse animal fadigava, e a gente não. E a gente conseguia caçar esse animal. Então, a gente está chegando no final do vídeo. Esse vídeo é um documentário que também tem no YouTube, vocês podem depois assistir completo. Eu selecionei porque é um vídeo um pouquinho longo. Mas vai chegar um momento em que o gudu não consegue mais correr. Né? Ele entra em colapso. E o ser humano está ali, inteiro. Né? Então, ele entra em colapso e o ser humano consegue abater ele. Tá? Não vou mostrar a imagem, que acho que para algumas pessoas é uma imagem meio forte. Depois vocês assistem. Mas olha que interessante. Aqui a gente vai começar a entrar num divisor de águas. Muito, muito importante. Esse estudo do Slimberg, ele conseguiu mapear e rastrear características de cada caça. Então ele acompanhou várias caças desses indivíduos. E aqui uma tabela caracterizando essa caça. E eu separei 2 características desse tipo de caça de persistência. Que foram várias caças, né? Então cada linha dessa é uma caça, que é a distância e o tempo que eles percorriam. Então eu vou ampliar aqui para vocês verem. Né? Em alguns momentos eles não conseguiram pegar tempo e distância, e em outros momentos eles conseguiram pegar os dois. Então vamos olhar para o primeiro tempo que eles pegaram, 31 a distância, né? 31 quilômetros em 5 horas. Acredito aqui que todo mundo tenha contato com corrida, né? Tá correndo um pouco, mas tem uma noção do que seria esse tempo, né? Do ponto de vista cultural nosso. Então um ser humano hoje correr uma corrida de rua 30 quilômetros em 5 horas, ele tem grande chance de chegar entre os últimos. Né? Muita chance de chegar entre os últimos. Vamos descendo, 35 quilômetros em 3 horas e meia, então esse aqui já foi um tempo um pouco mais próximo do que o ser humano corre hoje, né, no ambiente cultural. 25 quilômetros em 4 horas. Né? É muito tempo. Então, pessoal, vamos começar a entender que esses caras não corriam durante todo esse tempo. Então a gente começa a mudar um pouco o nosso raciocínio. A gente tem capacidade de percorrer longas distâncias. A gente tem sim a capacidade de correr longas distâncias? Tem.
Mas a nossa grande característica, do ponto de vista biológico, é conseguir percorrer longas distâncias. E esse percorrer envolvia corrida, envolvia caminhada, envolvia agachar, envolvia saltar, envolvia carregar peso, envolvia várias coisas. Então, olha esse aqui, 17 quilômetros em 3 horas e 40. Então, a gente está muito longe de algo próximo do que esse nosso evento cultural, que é a corrida, né, de rua. Só para finalizar esse último aqui, 35 com quase 7 horas de corrida, né, corrida entre aspas. Então, a gente já começa a ver que comparar corrida descalça, por exemplo, com corrida cultural, já foge totalmente, porque a gente está falando de dois eventos diferentes, dois eventos totalmente distintos, que é a corrida de rua, a corrida de montanha, o evento cultural que a gente pratica hoje, de um evento biológico que foi construído, tá? Só por essa características de tempo. Porque realmente, quando o Louis Limmerberger acompanhava esses indivíduos, ele observava que os indivíduos não só corriam, eles tinham que percorrer um ambiente selvagem, um ambiente inesperado, que tinha que trazer outros mecanismos corporais. Então a gente já começa a mudar do homem corredor para o homem generalista, tá? Então aqui é um divisor de água também para a gente entender isso. O ser humano, ele, através desse estudo que também foi muito interessante, que é Treine como um caçador-coletor, que mostra isso. O ser humano, do ponto de vista biológico, ele é generalista. Então, eu gosto desse exemplo. Vocês nunca vão ver uma Olimpíada de cachorro, e nem uma Olimpíada de guepardo, por exemplo. Vai ter uma modalidade só. Agora, a gente tem Olimpíadas de ser humano, né? Por quê? Porque a gente consegue fazer muita coisa. A gente é generalista. A corrida aparece em um desses pontos. Só que olha que interessante. O generalismo da nossa espécie, o que a gente mais se destaca do generalismo é a corrida de longa distância. Né? Isso que a gente se difere dos outros animais. Nós somos um dos melhores corredores de longa distância do planeta. Só que, ao mesmo tempo, nós somos generalistas. Tá? Então, a gente não é um animal corredor de longa distância. Nós somos animais generalistas, no que a corrida de longa distância se destaca. Percorrer longas distâncias nos destacam como animais. E isso foi fundamental para a sobrevivência nossa. Mas a rotina de um caçador-coletor, a rotina que nos formou como animais, é uma rotina assim, ó, com muito tempo em atividades leves e generalistas, como dança, corridas leves, carregar animais mais leves, subir em árvore, sentar no chão, caminhar, e pequenos tempos de atividades de alta intensidade, né? Corridas de velocidade, uma caça de um mamute, por exemplo, corrida, fugir do animal, lançar, carregar peso. Então, essa é mais ou menos uma rotina de um estilo de vida caçador-coletor. Olha esse outro estudo aqui também, que conseguiu mensurar isso. Então, nossa característica generalista é percorrer por volta de 10 km por dia. Então, a média de deslocamento de um caçador-coletor é de 10 km. 10 km de deslocamento, pessoal, que pode ser corrida, que pode ser caminhada, que pode ser junto uma quadrupedia, que precisar, como tem vídeos desses ancestrais fazendo. Eles percorriam 10 km por dia. 1 a 2 km de corridas mais rápidas. Então, tiros, velocidades muito altas eram bem baixos. Por quê? Gastar energia à toa é um luxo para a gente, né? Para eles, não. Né? Para eles precisam, no máximo, reter energia, né? Porque a comida para eles não é tão simples como nós. Eles intercalam com dias mais ativos e menos ativos. Tem uma alta variação de terreno, então não é um terreno liso, controlado como o nosso, então é terrenos instáveis e regulares. Aqui a gente já lança a bola da importância de se correr em ambientes assim, então por isso que nós gostamos tanto de corrida de trilha, corrida de montanha, porque é algo que nos aproxima muito de uma forma de deslocamento, até por tempo, né, na corrida de montanha, na corrida de trilha, é difícil você ter controle de pace, você ter controle de sua velocidade, porque o terreno é o que varia o seu estímulo, então isso a gente já preserva muito de alguma característica próxima ao que a gente está mais adaptado. E muitas atividades práticas no dia a dia, muitas atividades práticas e sempre em grupo. Sempre em grupo. Tá, então aqui a frase desse pesquisador que fez esse estudo, o James O'Keefe, que ele fala:
Esta alta variação de movimento na rotina de caçador-coletor tende a aumentar a resiliência e reduzir a probabilidade de lesão, permitindo eles forragearem e caçarem com menos interrupção por causa de incapacidades. Olha que interessante o que ele fala, né? Essa alta variedade de movimento dá maior resiliência para o corpo deles, né? Não é algo tão agudo como é a nossa rotina. A gente vai falar um pouquinho da nossa rotina daqui a pouco. Aqui. Outra frase dele: o corpo humano foi moldado para sobreviver e prosperar em ambiente selvagem, sendo extremamente ativo e se movimentando de forma generalista, com uma gama de movimentos extremamente amplos, como escalar, saltar, agachar, arremessar, entre outras. Tá? Mais uma vez, dando a importância dessa nossa característica generalista. Então, pessoal, aqui a gente está numa cronologia, eu fiz essa linha do tempo, só para vocês terem uma noção da mente nossa, conseguir entender que durante 99,5% da nossa existência, a gente viveu como um estilo de vida caçador-coletor, que do ponto de vista motor, é um estilo de vida generalista, no qual a corrida de longa distância se destaca, tá? Percorrer longas distâncias se destaca, mas o estilo de vida de caçador-coletor é um estilo de vida generalista. E aqui, há pouco tempo, 200 anos, que a gente teve a grande mudança do estilo de vida nosso, de viver em ambientes de cidades, no caso, né? Que a gente vai começar agora a falar desse movimento, né? Dessa visão cultural, que é o que mais nos interessa, né? Porque a gente não quer sair daqui colocando uma tanguinha e vivendo na savana africana, correndo como caçador-coletor. Isso não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é entender o que nos formou como animais generalistas, corredores de longa distância, e como a gente pode se beneficiar do ponto de vista cultural, que é a corrida de rua, a corrida de trilha, que a gente pratica hoje. Olha, isso que é legal, né? A corrida cresceu muito. Não sei se vocês conseguem ver muito bem essa tabela, mas só para ilustrar, em 1976, nos Estados Unidos, 25 mil pessoas correram maratona, só maratona aqui os dados. Em 2015, aqui no finalzinho não consigo ver por conta da apresentação. 2015 subiu para 509 mil pessoas. Então é muita gente praticando. Isso é muito legal. É muito importante. Por quê? Porque o sedentarismo hoje é o principal fator de risco para as principais doenças que matam o ser humano. Né? Então praticar a corrida hoje é muito legal, é muito importante e tem crescido bastante. Isso é muito legal mesmo. Só que, ao mesmo tempo que muita gente se pratica, muita gente se machuca. Né? Um estudo de 10 pessoas que começam a correr, 8 vão se machucar. 8 tem grande chance de se machucar. Né? 18% de chance de machucar a cada 1000 horas de prática de corrida. Então, é uma incidência de lesão também muito grande. Joelho é o campeão, né? Onde as pessoas se machucam mais. Joelho, se você teve esse diagnóstico, né? Não precisa saber o porquê que é esse termo, mas às vezes você faz um laudo e aparece patologia, dor patelofemoral ou disfunção patelofemoral. Então, ela é a campeã. Tornozelo, né? Que é a tendinite do tendão de Aquiles. Canelite, né? A canela, mas a canelite ganhando nesse quesito, com 8%. E olha que interessante. Então, a gente se machuca bastante, né? É um índice de lesão muito alto. Muita gente correndo com um índice de lesão muito alto. E quando a gente vai procurar um profissional da saúde, normalmente a gente tem essa resposta. Se você está machucado, o seu profissional pode falar, seja ele médico, fisioterapeuta, educador físico, ele pode falar, sua lesão é devido ao impacto, né? Ou, a sua lesão é porque você está correndo errado. Então, a gente vai começar a entrar numa desconstrução do nosso entendimento de lesão como algo linear, né? Que a sua lesão foi devida a determinado fator. Essa construção de raciocínio não é corroborada também pelo que a ciência mostra hoje, né? Então, no senso comum, você quer prevenir lesão como? Alongando, fortalecendo e usando o calçado correto. Tá? Isso não só os leigos, né? Os corredores em si, vocês, corredores normais, eles não conseguem, eles têm essa noção de que alongar, fortalecer e usar calçado previne lesão, e o profissional da saúde também. O profissional fala, você se alonga antes de correr? Você está fazendo fortalecimento? Né? Ainda, pessoal, o que eu quero falar? Que a ciência não mostra isso. Aqui eu estou falando dos principais
estudos científicos, ou seja, no topo da ciência, que são revisões de estudos, mostrando que alongamento, fortalecimento e calçado adequado não previne lesão isoladamente. Então, falar que calçado causa alguma coisa, o fortalecimento causa alguma coisa, uma visão linear ainda muito difundida, é algo muito ultrapassado e não está sendo corroborado pela ciência. E olha que interessante, eu fui pesquisar na literatura, estudo da década de 70, mostrando o guia de prevenção de lesão, que é, olha o exemplo, flexibilidade, né? Então, 6 repetições por 10 segundos para esses músculos aqui, igual o bonequinho está mostrando aqui na sua esquerda. E fortalecer, né? Então, fortalecer, olha que legal aqui, fortalecer o tibial sentado com o pezinho no pé, agachamento, né? Então, essa visão, isso que eu quero mostrar para vocês, é uma visão muito linear. Se você alongar, se você fortalecer, logo você não se machuca. Tá? Isso é uma construção de pensamento, de lógica, que foi enraizada e ainda está enraizada nos principais formadores de ciência e nos principais aplicações de ciência, as pessoas que vocês procuram, né, para prevenir lesão. É uma visão assim, ó, A causa B que causa C, que é uma lógica linear, determinística, né? Então, mais uma vez, só para vocês fixarem como que é esse pensamento. Mas, na verdade, o que a ciência está mostrando é que a lógica ela é probabilística, né? Então, são vários fatores se comunicando entre si que podem levar a uma lesão, aumentam a probabilidade de levar a uma lesão. É aí que a gente começa a entrar. A gente começa a entrar num raciocínio probabilístico. É um raciocínio não natural, pessoal, por isso que é muito difícil. Tá? Não é natural a gente pensar de forma probabilística. É natural a gente pensar de forma determinística, de forma linear. Só que, pensando dessa forma e agindo dessa forma, não se tem grandes resultados, principalmente no que a gente está falando de prevenção de lesão. Para a gente conseguir realmente entender prevenção de lesão, ou reduzir o risco de lesão, que seria o termo mais correto, é a gente pensar de forma probabilística. Eu estou com mais probabilidade de se machucar ou com menos probabilidade de me machucar? Daí a gente começa a entrar num termo, eu vou tentar resumir, passar essa lógica probabilística, não é algo extremamente longe da nossa possibilidade de aplicação, tá? A gente consegue aplicar essa lógica no dia a dia, só que exige um esforço nosso. E esse esforço a gente conseguir entender, que é aqui que a gente vai começar a brincadeira. Então, vamos imaginar, não sei se alguém já teve aquário em casa, mas o grande objetivo de um aquário é você não matar o seu peixe, né? Acredito eu. É um investimento caro, os peixes não são baratos, então você quer que o seu peixinho não morra. Isso a gente pode ir para qualquer tipo de animal que você está querendo domesticar. Pode ser um zoológico, né? Pode ser a gente, né? Então essa é a ideia que eu quero passar para vocês. Para o seu peixinho não morrer, você tem que fazer o quê? Você tem que controlar todas as variáveis que esse animal está mais adaptado, né? Então, se você tem um peixe de água salgada, você não pode colocar água doce. Esse é um exemplo mais radical, né? Por quê? Porque o corpo dele não está adaptado a esse ambiente. Se ele come determinado tipo de ração, você não pode colocar outro tipo de ração, né? Se ele é um peixe noturno, você não pode deixar a luz acesa o dia todo. Então, a gente começa a entender que se você quer deixar esse animal vivendo de forma saudável, você vai ter que entender como esse animal vive no ambiente natural dele. Essa é a grande chave. Isso todos os animais. Se a gente for para qualquer ambiente de zoológico, tem que ser estudado o ambiente que esse animal vive, que esse animal viveu, a sua espécie está mais adaptada, para esse animal conseguir prosperar. E o animal que vive aí? Né? Como que está esse ambiente desse animal? Né? Se a gente não conseguir entender nós como animais, pessoal, vai ser difícil a gente conseguir entender lógicas de intervenção mais precisas, né? Como que a gente está mais adaptado para viver no ambiente mais próximo, por exemplo, de comidas industrializadas ou de comidas mais naturais, né? Então, pensando em algo menos industrializado.
É claro que a gente está mais adaptado ao ambiente, a se alimentar de forma mais saudável, com comidas mais naturais. Por quê? Porque durante 99,5% da nossa existência, como caçador-coletor, a gente precisou se alimentar dessa forma. Então não é entendendo só o que a cultura fez que é algo positivo, tá? Então a gente vai entrar nesse termo. Mas a ideia aqui é mostrar o quão longe nós estamos do nosso natural. E aí a gente entra num termo chamado incompatibilidade biológica, né? Então eu dou sempre esse exemplo, a baleia encalhada. O que acontece com a baleia encalhada? Ela morre, né? Ela morre não porque ela não consegue respirar fora d'água. Ela morre porque o corpo dela não está adaptado nesse ambiente. O ambiente no qual ela está adaptado é um ambiente aquático, né? Dentro do mar e não fora dele. E nós, animais caçadores-coletores, nós somos adaptados ao ambiente de caça e coleta, né? O estilo de vida de caça e coleta. Então, é como eu falei para vocês lá no começo, a gente precisa de muito tempo para conseguir se adaptar a um novo meio, a um novo ambiente. E precisa ter seleção natural para isso, né? Então, é como se a gente pegasse o indivíduo caçador-coletor e já colocasse ele direto num ambiente totalmente novo, totalmente... de certa forma, distante, no qual o corpo dele, a fisiologia dele, o comportamento dele também foi adaptado. Então, só para ilustrar novamente, a gente teve todo esse período, né, vivendo dessa forma, e teve uma mudança bem recente. A gente pode falar desde a Revolução Agrícola e principalmente da Revolução Industrial. Só para fixar bem. Só que aqui a gente vai entrar em alguns cuidados. Tá? Cuidado o quê? Falácia do naturalista. Tudo que é natural é bom. Tá? E tudo que não é natural é ruim. Isso é uma falácia, isso não está correto. Tá? Não está correto a gente achar que o que a gente criou é ruim. Então, criado pelo homem é ruim. A gente está muito longe disso. Tá? O que o homem criou, na verdade, conseguiu melhorar muitos aspectos do nosso estilo de vida, da nossa qualidade de vida. Entretanto, em outros aspectos, ele prejudicou. Né? E basta a gente ter esse conhecimento do quanto essa tecnologia, por isso que eu coloquei o termo tecnofobia, a gente não pode ser tecnofobia, ter fobia de tecnologia, fugir de tecnologia. A gente tem que entender até onde a tecnologia pode nos ajudar, né? Mas ela não pode suprimir a nossa capacidade biológica. Um exemplo, palmilha de arco do pé. Será que ela é uma tecnologia que faz sentido? Né? Se eu tenho um pé chato, eu vou pôr uma palmilha e sustentar meu arco. Será que isso é a melhor intervenção para eu melhorar o meu pé, por exemplo? A ciência mostra que não, né? Se fosse do ponto de vista, se a gente tivesse esse raciocínio com o entendimento da biologia evolutiva, é todo sentido que não, né? Por quê? Porque a gente precisa que o nosso arco trabalhe, né? Nosso arco foi formado para fazer esse trabalho, na corrida, no salto. Então, só para vocês terem uma noção. Entretanto, tem outros tipos de tecnologia que podem beneficiar o indivíduo. Né? Tecnologia do ponto de vista nutricional, tecnologia do ponto de vista psicossocial. Por exemplo, essa comunicação que a gente está fazendo agora. Né? Se não fosse tecnologia, eu não estaria tendo a capacidade de passar esse conhecimento para vocês. Então a gente tem que fugir da falácia do naturalista. Né? Então não é natural, não é bom. Não. Vamos entender até que ponto ele consegue nos ajudar. E até que ponto a gente consegue resgatar essas características naturais. Ok? Daí aqui, para entrar nesse quesito de lesão, a gente tem que entender essa zona de conforto biológica, né? Que é essa zona no qual o ser humano está mais adaptado. Então, quanto mais no centro ele tiver, maior a chance dele conseguir ter saúde, entre aspas, né? Dele estar em equilíbrio. E quanto mais a gente se afasta dessa zona, maior a chance da gente estar em desequilíbrio, né? E a gente aumentar a probabilidade da gente não ter saúde e da gente se machucar, que é o nosso objetivo. E olha que interessante, muitos estudos estão levantando a bola para entender o estilo de vida caçador-coletor como modelo de saúde pública. É porque esses indivíduos que vivem dessa forma não têm as principais patologias que acometem o homem hoje. Então, doença cardiovascular nesses caras são raríssimas. Câncer, raríssimo. Eles não têm diabetes. Eles não têm pé plano. Né? Então, estudar esses povos, características desses povos, que é, novamente, essa zona de conforto biológica, no quanto a gente está mais próximo do que é natural nosso, pode potencializar nossas características
como animais, né? E aí a cultura, a tecnologia pode ajudar. E qual é a zona de conforto biológica da nossa espécie? Aí a gente já começa a ver algo mais prático, que a gente consegue colocar e implementar no dia a dia. São esses 4 pilares, né? Então o Pablo Santurbano foi muito feliz em trazer esse conhecimento aqui para a gente, que é movimentação, alimentação, sono e socialização. Esses 4 pilares juntos conseguem formar a nossa zona de conforto biológica. Então, quanto mais próximo esses 4 pilares estiverem juntos, maior a chance da gente estar em equilíbrio, né? A gente está em saúde, entre aspas. E quanto mais a gente se afasta, né, maior a probabilidade da gente entrar em desequilíbrios. E aqui, mais uma vez, a gente bem longe, quanto mais longe a gente estiver desses 4 pilares, maior é a nossa probabilidade de entrar em desequilíbrio. Então, pessoal, quando a gente fala de lesão na corrida, são 2 fatores que a gente vai abordar. O praticante de corrida e a corrida em si, né? Que é o movimento da corrida. Eles juntos é o que levam à lesão, né? Então a gente vai falar os 2 pilares, né? O praticante e a corrida. O praticante, o que é o praticante? O praticante é o Homo sapiens, né? É como a gente entender o praticante, que é como o seu corpo está hoje para praticar corrida. O seu corpo está numa zona de conforto biológica próxima ou ele está numa zona de conforto biológica distante? Por que isso é importante? Vou dar um exemplo aqui do elástico. Vamos imaginar que o elástico ele é o seu músculo, o seu tendão, a sua articulação, o seu osso, ou seja, toda a nossa estrutura para realizar o movimento da corrida. Se o meu elástico ele for um elástico bem flexível, eu consigo colocar uma carga na corrida, ou seja, carga, que eu vou falar aqui, é um tempo, uma distância, uma velocidade, um pace, e esse elástico aguenta, né? Então vamos imaginar, eu sou um indivíduo que pratico bastante atividade física, me alimento bem, tenho um sono bom, me movimento bastante, me socializo bem, ou seja, tenho fatores psicossociais positivos. Se eu for sair e correr hoje, o meu elástico ele vai estender. Por quê? Porque toda vez que a gente corre, toda vez que a gente realiza um movimento, seja ele o que for, qualquer treinamento, a gente tem um desgaste no nosso elástico, né? O nosso elástico ele vai perdendo a capacidade de esticar, nesse caso. Então, se eu correr 5 km, o meu elástico esticou 5 centímetros, por exemplo. E eu vou para casa, eu descanso, me recupero, eu durmo bem. No outro dia, eu vou correr mais 5. Né? E ele volta, ele consegue correr mais 5. Né? E essa é a ideia do quanto a gente consegue recuperar bem o nosso elástico pelo nosso estilo de vida, dormindo bem, se alimentando bem, se movimentando bem, socializando bem, para novamente a gente colocar uma outra carga. Por quê? Se eu coloco 5 centímetros de carga, não durmo bem, sou uma pessoa estressada, não me movimento bem, não me alimento bem, no outro dia eu vou colocar mais 5, ó. Meu elástico, eu vou descansar, corri mais 5. Vou descansar, vou tentar me recuperar, só que eu não me recupero bem. Minha capacidade de recuperação está muito ruim, eu estou muito fora da minha zona de conforto biológico. Se eu colocar mais 5 aqui, a chance desse elástico estourar é muito grande. Então, a gente vai começar a entrar nesse termo de carga e recuperação. Carga e recuperação. Essa é a grande chave. Que são vários fatores, como eu falei para vocês, influenciando na nossa capacidade de carga, ou seja, no quanto o nosso elástico consegue esticar. Então é isso, só para vocês conseguirem memorizar. É a capacidade de carga do corpo em receber, né, a capacidade do seu corpo, como que está o seu elástico para receber as cargas da corrida, e a recuperação. Então a grande chave da gente conseguir entender prevenção de lesão é entender carga, recuperação. Carga e recuperação. Olha que legal. Novamente um exemplo. Hoje, meu elástico está assim. Se eu for correr, meu elástico diminui, ou seja, a capacidade abaixa. Está vendo que ele está abaixo do nível? Nossa capacidade diminui. Entretanto, se eu recuperar, descansar, me alimentar bem, a minha capacidade daqui 2, 3 dias vai estar maior, ou seja, meu elástico vai estar mais forte, mais gordo, e ele vai conseguir ir mais longe. Tá? Isso é um modelo de treinamento, só que ao mesmo tempo é um modelo também para entender prevenção de lesão. Então, esse jogo, ó, carga e recuperação. Carga e recuperação. Tô com saúde. Vamos acompanhar aqui, ó, do lado esquerdo. Tô com saúde.
Comecei a correr, uma fadiga aguda, normal, dano tecidual. Toda vez que a gente corre, a gente tem lesões mínimas nos nossos tecidos, né, no nosso músculo, na nossa articulação. Só que ela tem uma reação normal, você não sente isso, você não tem dor, você não tem inflamação. Mas a partir de um ponto, isso começa a não ter uma reação normal. Você tem sintoma, você tem lesão, e aí você pode ter até morte, no caso. Então essa carga entre carga e recuperação, esse jogo, carga e recuperação. Então a gente entender como que está o nosso corpo para receber as cargas é o mais importante. E ter esse balanço, né, entre cargas muito exacerbadas e uma recuperação ruim. Então a gente tem que colocar isso na balança. E a gente tem total capacidade para fazer isso. Eu vou mostrar como. Ligando o nosso alerta, né? Então eu vou passar para vocês especificamente cada um desses pilares. Eu quero que vocês liguem o alerta de vocês, de forma subjetiva mesmo, né? Não precisa ser precisa. Subjetiva. Peraí, eu estou mais vermelho, amarelo ou verde? Eu estou longe, intermediário ou verde? Né? Bem próximo dessas características que pode diminuir o meu risco de lesão. Começando, por exemplo, pelos fatores pessoais. Então a gente vai falar de cada um deles. Fator pessoal, movimentação, alimentação, sono e socialização. Fator pessoal. Indivíduo que já se machucou. Se você já se machucou, você tem grande chance de se machucar de novo. Isso que a ciência mostra. Então, o maior fator de risco para se lesionar, não só na corrida, é você já ter se machucado antes. Então, indivíduos que têm bastante histórico de lesão, tem que prestar atenção e tomar cuidado em relação a isso. Em relação ao quê? Ao corpo dele, como está preparado para realizar o movimento da corrida. Experiência. Quanto mais experiente você for, menor é o seu risco de se lesionar também. Velocidades. Indivíduos muito rápidos e indivíduos muito lentos também aumentam o risco de se machucar. Pessoal, eu estou falando em risco, tá? Lembra, não é determinístico. Não quer dizer que se você corre devagar, você se machuca. Você aumenta o seu risco. Então, a gente vai colocando dentro do saco o aumento dos riscos, tá? De fator pessoal, de movimentação, de alimentação. Sobrepeso. Se você é um indivíduo sobrepeso, você também já tem maior chance e risco de se machucar. As mulheres se machucam mais que os homens. E idade, né? Indivíduos mais velhos também têm maior chance de se machucar do que indivíduos mais novos. Então coloca na balança aí para vocês, como que está o seu sinal em relação ao fator pessoal. Você é um indivíduo que já se machucou bastante, tem pouca experiência com a corrida, é sobrepeso, corre muito devagar ou muito rápido, é mulher e tem uma idade, por exemplo, que no caso aqui é acima de 45 anos. Isso vai ligar o seu alerta, né? Se é vermelho, amarelo ou verde. Vamos falar de movimentação, né? Vamos ver como que está o alerta de vocês. A gente brinca aqui, uma pesquisadora chamada Kate Bauman, que a gente pensa que se movimentar é só quando a gente está fazendo exercício. Só que a ideia nossa é ver o quanto você se movimenta no dia a dia. E se essa movimentação é generalista, de novo, o quanto você coloca estímulos diferentes no seu dia a dia, próximo da nossa zona de conforto biológica. Você realiza outras atividades ou outros esportes? Vai colocando na sua lista aí. Que é muito importante. Para outras atividades físicas, favorece a sua atividade específica. Não que a gente não precisa fazer atividade específica da nossa modalidade, mas acrescentar outras atividades é favorável sim, já tem evidências mostrando. O nível de movimentação diário seu. Você é um cara que fica muito sentado o dia inteiro e corre. Ou você senta, só que você se movimenta bastante. Você sobe, desce escada, você caminha bastante até o seu trabalho, né? Então, tudo isso coloca no seu saco também de movimentação. E hábitos e posturas naturais, né? O quanto de movimentação, de descanso natural você tem. Por exemplo, eu estou dando uma aula aqui, eu uso muito sentar no chão. Estou falando com vocês sentado no chão. É claro que eu não estou conseguindo me mexer o tanto que eu queria, mas se eu estivesse estudando, por exemplo, eu estaria fazendo vários movimentos, né? Eu estaria ficando de cócoras, agachado, poderia estar deitado, poderia sentar de lado. Então, sentar no chão é uma das formas que a gente consegue mensurar hábitos naturais, que nos aproximam de novo da zona de conforto biológica que eu tinha explicado para vocês. Alimentação. Né? O quanto vocês estão aqui? Você está mais próximo dessa figura minha à esquerda, né? Ou à direita? Né, com alta variação de alimento, né, com menos uso de produtos industrializados. O quão longe você está? Você está vermelho, amarelo ou verde?
tenta analisar isso de forma bem subjetiva mesmo. Sono, outra característica importantíssima, e todo mundo negligencia a importância do sono. É muito importante você ver o tempo de sono, qualidade do sono, e se você tem distúrbio de sono. Hoje tem a medicina do sono, também que pode ajudar muitas pessoas que têm distúrbio de sono. E algumas dicas que a gente dá, né? Então, pessoas que ficam muito tempo no celular antes de dormir, assistindo TV, por exemplo, muita luz azul, isso influencia bastante. E a gente recomenda ambiente com luz baixa. Tem aplicativos hoje que negligenciam não, que cortam a luz azul à noite, então deixa uma luz mais amarela, que isso ajuda bastante também. Então são medidas que podem ajudar no seu sono. Então veja, como que é a qualidade do seu sono, né? No seu último mês, por exemplo. Você tem dormido bem, a qualidade do seu sono é boa, o tempo de sono que você tem tido é bom, você tem acordado muito à noite, tá? E fatores psicossociais, que é a sua motivação, o seu nível de estresse da ambiente, você tem apoio, ou se você tem estresse em ambiente familiar, né? Social, a satisfação com a corrida, né? Medo de se machucar, isso é muito importante. Todo mundo tem medo, né? Só que esse medo ele não pode influenciar tanto assim. E aí, como que tá a sua zona de conforto biológico? Como que tá o seu praticante, né? Você tá mais vermelho, amarelo ou verde, tá? Isso de forma subjetiva, pessoal. Vocês conseguem, como eu passei para vocês, ter esse controle. Depois, no final, eu vou passar algumas dicas de como vocês fazerem. Nós, da assessoria, a gente faz isso através de questionário. Eu aplico um questionário nos alunos. Hoje, a gente não tem mais nenhum aluno vermelho. São todos alunos amarelos ou verdes. Então, começando com o fator pessoal. Eu aplico o questionário de fator pessoal e identifico o quanto que ele está nessa zona, né? O score de movimentação, o quanto ele está se movimentando no dia a dia, a variação de movimentação, outros esportes. O score do sono e o score psicossocial, né? Também conseguindo mensurar tudo isso. No final, cada indivíduo, cada aluno nosso tem um score de capacidade de carga, né? Se ele está verde, se ele está amarelo, se ele está vermelho. E a gente faz essa aplicação a cada 3 meses. E a gente consegue ver o quanto ele evoluiu, o quanto ele desevoluiu, o que ele precisa melhorar, o que ele não precisa. Mas vocês, quem não treina com a gente, consegue fazer isso de forma muito simples, muito tranquila. Eu vou passar no final algumas dicas. Então, pessoal, praticante mais corrida dá lesão. E agora a gente vai falar o que a gente pode interferir no movimento da corrida, que pode ajudar também. Então, a gente estava falando aqui, né? Então, a gente falou bastante agora, de forma mais prática, desse praticante. Então, como que está a zona de conforto biológica de cada um. Né? Espero que vocês tenham tido uma noção de como que está, vermelho, amarelo ou verde. Esse autoconhecimento é o que eu quero passar para vocês, essa autopercepção, que é o mais importante, pessoal. Ninguém vai saber melhor do seu corpo do que você mesmo. Não você é o fisioterapeuta, não vai ser educador físico. É você mesmo para entender o quão longe, o quão bem o seu corpo está, o quão elástico está o seu corpo para receber as cargas da corrida. Não é mais ninguém, é você mesmo. Tá? Então perceba como que está essa sua zona de conforto biológica desses pilares que eu acabei de passar para vocês. E agora a gente vai entrar no gesto da corrida, que a gente brinca que é a distribuição das cargas. Né? Como que está essa distribuição? Que envolve a carga de treinamento, isso é muito importante, que é o quanto você está correndo. Não adianta nada você ter uma zona de conforto biológica excelente se você corre com uma carga intensa todos os dias, por exemplo. Né? Sei lá, você corre 20 km por dia. Tem gente que corre todo dia. Tem gente que coloca intensidades de treino todos os dias. Não tem elástico que aguente. Tá? Então essa é a ideia que eu quero passar para vocês. Como que está o seu corpo para realizar o gesto da corrida, que foi o que a gente acabou de falar, e a intensidade da corrida. A intensidade da corrida é outro fator muito, muito importante. E como que vocês podem mensurar isso? E como que eu posso passar para vocês entender isso, já que vocês não têm conhecimento de carga de treinamento? Eu dou uma dica muito importante, que é o que a gente utiliza na nossa assessoria, que é percepção subjetiva de recuperação e de esforço, que é uma escala de 0 a 10. Então, por exemplo, hoje na minha planilha eu tenho que correr 10 quilômetros. Então, antes de você correr, olha para essa tabela de recuperação, depois eu passo essa tabela individual para vocês, de 0 a 10, quão recuperado o seu corpo está, né? Muito pouco recuperado, por exemplo, uma nota 1, ou 10, totalmente recuperado. Eu estou me sentindo muito bem para realizar esse treino.
E anota isso, tá? A dica no final é vocês conseguirem visualizar isso. Ou se vocês não querem anotar, percebam isso, né? Putz, eu estou muito bem hoje, esse treino, eu estou muito bem para realizar esse treino. Faz o treino e depois anota a sua percepção subjetiva de esforço, o quão difícil foi esse treino. Porque às vezes você acha que vai sair um treino tranquilo e na verdade sai um treino bem extenuante, né? Ou seja, foi um treino muito fraco, foi um treino fraco, moderado, um pouco forte, muito forte, esforço máximo, né, que seria uma nota 10. Por quê, pessoal? A ideia é que a gente consiga equilibrar isso. O quanto você está recuperado para fazer o treino e o quanto esse treino foi extenuante para você. Olha que interessante, a gente faz esse controle. Aqui na tabela à esquerda, ó, que aqui é a minha tabela de treino. Eu coloco a minha percepção subjetiva de repouso, o meu tempo que durou a corrida e a percepção subjetiva de esforço, né, o quanto foi difícil esse treino. A gente faz uns cálculos, aqui nem é importante passar para vocês, nem é tão interessante, mas é só para vocês entenderem essa tabela aqui, ó. PSR, percepção subjetiva de repouso, tempo e percepção subjetiva de esforço. Façam esse controle, visualizem esse controle. E se você tem um mínimo de conhecimento de Excel, por exemplo, com a planilha de Excel, você faz um gráfico, né? Você consegue ver o quanto o seu corpo, nesse mesociclo, ou seja, nesse mês de treinamento, quais dos treinos você começou mais descansado e terminou mais fadigado. Ou o contrário, você começou mais fadigado e terminou não terminou descansado, né? Mas você não teve uma intensidade maior que a sua percepção de recuperação. Então, por exemplo, nessa minha planilha, foi nas semanas de maior intensidade, né? Que é normalmente o natural, que a sua percepção de repouso, de esforço, fique maior que a de repouso. Mas isso não pode ser a regra, né? Essa visão aqui, ó, que é o final, os 3 treinos que eu fiz, ela não pode ser a regra do mês. Entendem? O ideal, mais ou menos, seria eles estarem próximos, porque você está naquele limite de recuperação e de esforço, ou seja, sua recuperação está no limite, você está colocando o seu esforço próximo da sua recuperação. Ou seja, em termos de treinamento, você tá nivelado. Isso é ótimo, isso é bom. O que não pode, você ter muita discrepância. Né? Você está muito recuperado e a sua percepção está lá embaixo, ou seja, o estímulo às vezes está muito leve. Né? Ou o contrário, a sua recuperação está lá embaixo e qualquer estímulo seu é lá em cima. Isso aqui é sinal de overtraining. Tá? Quando o seu estímulo está muito discrepante assim, é um sinal de overtraining. Né? O seu corpo está entrando em colapso, né, de esforço. Então, a minha dica é, façam essa mensuração. Pode ser escrita ou pode ser perceptiva mesmo. Né? Como que está cada vez que eu faço meu treino em relação à minha recuperação e em relação ao meu esforço. Isso te dá um parâmetro muito legal. Porque você pode ser parâmetros, aqui é de um mês, mas você pode ter parâmetros de 6 meses, de um ano, como a gente tem dos nossos alunos. Claro que agora com essa questão da quarentena, isso mudou bastante, a gente não está pegando treino que as pessoas estão fazendo em casa, mas em relação a treinos de corrida, a gente faz esse controle, e é um controle mais seguro, né? Porque às vezes eu repasso para a Val, amor, determinado indivíduo está com por um mês muito mais sobrecarregado, ele teve percepção objetiva de esforço muito maior do que a de recuperação dele em a maioria dos treinos. Tenta diminuir a carga dele, então faz esse ajuste. Mas você pode fazer esse ajuste, né? Você consegue ter essa noção aonde você consegue apertar e aonde você consegue diminuir. Então, carga de treinamento é isso. E agora a gente vai para a reta final, que é a distribuição dessas cargas, né? Que envolve o calçado, que envolve os nossos pés e a qualidade desse nosso movimento. Começando pelo calçado. Acho que aqui eu vou ter que entrar, porque se não fosse eu falar, vocês provavelmente fariam essa pergunta, né? Queriam saber em relação ao calçado. Eu fiz essa charge, que acho que ela simula muito bem esse cenário que a gente vive, né? Então a gente tem um pé policial, né? Que fala pro sertanejo aqui descalço: ei, você descalço, me prove que correr assim é melhor. Daí esse nordestino, esse caipira, fala: uai, me desculpe, mas quem tem que provar que correr igual ao senhor é bom é você mesmo. Né? Então tá essa guerra entre provar, entre corrida de tênis e corrida descalço. Quem é melhor, né? Quem que se dá melhor? Quem que se dá bem?
Vamos para o tênis primeiro. Né, o calçado de corrida ele surgiu aí, ó, na década de 70, começo das provas de corrida. Não vou entrar em específico de como foi tudo isso, mas só para vocês terem uma noção. E o primeiro que eu fui atrás das bases científicas, né, não só de reportagens, mas dados científicos, você tem esse estudo mostrando a primeira construção do calçado de corrida. Foi através desse médico, o Dr. John Pagliano, que ele é um pediatra, e é pediatra e podólogo, alguma coisa assim. E ele caracterizou o calçado de corrida tradicional que se prevalece até hoje, né? Que é, vamos tentar olhar aqui no calçado, né? Então, a gente tem uma camada de absorção de impacto, que pode ser gel, que pode ser ar, que pode ser EVA. Nós temos um calcanhar rígido para estabilizar esse nosso calcanhar, para ele não entrar nem para dentro, nem para fora. E um apoio da palmilha, né? Um apoio do arco plantar. Isso também é muito característico na maioria dos tênis ainda, que é esse apoio do arco, né? E esse entendimento dessa construção desse calçado foi um entendimento, basicamente, em uma visão, novamente, daquela questão linear. A gente vai entender também o porquê. E a raiz dessa produção desse calçado, ela foi publicada num simpósio, que está na referência do artigo. Então ela não passou por um teste, por exemplo, se eu quero passar um medicamento, sei lá, vamos falar de hidroxicloroquina, né, que está na moda. Se eu quero provar que a hidroxicloroquina previne coronavírus, você não ter coronavírus, você tem que passar por um teste populacional, você tem que implementar isso através de um estudo que chama ensaio clínico. Então, exige uma demanda populacional, implementar e ver se funciona. Né? Isso seria de forma resumida. O calçado de corrida, ele partiu da hipótese nula, ou seja, a hipótese é, se eu tirar o amortecimento e tirar o controle de pronossupinação, logo eu não vou me machucar. Mas isso não ocorreu, né? A gente sabe que isso não ocorreu, porque muita gente ainda se machuca correndo de tênis. E olha que interessante, né? Olha como a visão de entendimento de ciência mudou muito, né? Dessa década de 70 para hoje. Alguns indivíduos, né? Para outros ainda continuam na década de 70. Olha que esse artigo começa falando isso, ó. A caminhada antes dos 24 meses, em superfícies duras e inflexíveis, sobrecarregará anormalmente as extremidades do bebê. O estresse do pé do bebê pode ser um precursor de patologias crônicas posteriores do pé. Ou seja, para eles, andar descalço na infância é prejudicial naquela época. Para muita gente acredita e muitos médicos ainda acreditam nisso. Mas a gente vai mostrar que a ciência fala totalmente o oposto, né? Para a gente ver o quanto o conhecimento é atrasado e ainda está atrasado na nossa linha de raciocínio. Então era isso, né? O calçado de corrida foi feito para quê? Foi feito para controlar a pronossupinação e para diminuir a absorção de impacto. Né? Logo, porque a visão era o alinhamento e tirar a magnitude de carga, né, de impacto. E aí a gente parte por um prisma que essa noção de que o calçado pode te proteger, a gente cai numa falácia também. Então olha que interessante. Um estudo nos Estados Unidos fez o seguinte, eles viram que os jogadores de futebol americano estavam tendo muita traumatismo craniano. Então o que eles fizeram? Eles aumentaram a tecnologia do capacete, aumentaram a proteção do capacete, né, o acolchoamento do capacete. Adivinha o que aconteceu? Aumentou a lesão cervical dessa galera. Eles não deixaram de continuar dando porrada com o capacete. Eles continuaram dando porrada com o capacete e acabou lesionando outras regiões, né? E será que o calçado de corrida a gente não faz isso? Tem alguns estudos que mostram que quando a gente fala para o indivíduo que determinada superfície é tecnológica, absorve o impacto, e na verdade ali não tem nada, é igual a qualquer outra superfície, a atitude dele é de uma atitude para deixar a responsabilidade para o calçado fazer isso, né, em amortecer o impacto, em tirar a sobrecarga. E nesses estudos mostram, quando essa propaganda é anunciada, né, quando você fala para o indivíduo, olha, você vai correr naquela superfície, aquela superfície é altamente tecnológica e vai absorver o impacto. E ele faz um gesto em que ele não utiliza esses mecanismos de absorção de impacto, ele deixa com que aquela superfície faça a absorção, né?
E isso é muito refletido no calçado de corrida, principalmente com esses calçados maximalistas. Já tem mostrado também que o indivíduo aumenta o pico de impacto com o calçado maximalista. Mas eu não quero voltar para aquela visão, pessoal, que impacto logo dá lesão. A gente tem que entender que o gesto, a gente está falando daquele pilar vermelho apontado para a sobrecarga, né, que é a magnitude de carga, associado ao indivíduo praticante, que tem toda aquela zona de conforto biológico. Então, é muito mais complexo do que só o impacto. Mas o calçado pode permitir com que a sua atitude faça você negligenciar o seu corpo para absorver o impacto. Então, pessoal, nós não temos evidência de que o tênis previne a lesão, tá? Isso já está mais do que comprovado na literatura científica, que não, o calçado ele não previne lesões, tá? Então a gente não pode depositar toda a nossa confiança no calçado. Ah, então a corrida descalça é a solução? Será que o nosso nordestino estava certo? Né? Alguém conhece esse cara aqui? Acredito que alguns que estão assistindo provavelmente sim. Ele é o Daniel Lieberman, tá? Ele revolucionou o entendimento da corrida. Isso foi muito bacana, foi muito importante. O estudo dele foi capa da Nature, principal revista científica do mundo. Foi capa, então por estudo ser capa, é sinal que o estudo foi muito bem feito, muito bem qualificado. E ele trouxe essa noção do quanto a gente nasceu para correr e correr de forma descalça, né? Sem proteção. Então, só para vocês terem uma noção, isso aqui é quantidade de estudos quantidade de estudo que tentam analisar a corrida descalça. Então, a partir dos anos 2000, olha o tanto de estudo que cresceu, muito por conta desse cara e dessa linha de entendimento. Mas, entretanto, pessoal, correr descalço só mudou o local de lesão. Tá? Então, corredores descalços e corredores de tênis se machucam igual. Corredor descalço se machuca mais região tornozelo e pé. Então, correr descalço não previne lesão. Tá? E é isso que eu quero chegar com vocês. Esse entendimento da corrida descalça é para aquele cenário que eu falei para vocês, de caça de persistência, em que o indivíduo é um indivíduo generalista, que ele corre 17 quilômetros, ou percorre 17 quilômetros, em 6 horas, 7 horas. Tá? Então a gente não está falando de um cenário e um ambiente cultural. Tá? Então a gente tem que colocar isso na balança. Não dá para a gente transferir e achar que nós somos caçadores-coletores quando a gente sai para correr aí na rua, né? Numa superfície totalmente lisa, controlada, mantendo um pace por mesmo tempo durante 4 horas. Esse movimento não foi o que construiu o movimento de deslocamento de longas distâncias nossa. Sem falar das características generalistas de movimento, que é percorrer longas distâncias, e não é só correr. Tá? Então a gente falta um raciocínio para essa galera de entender que não é isso. Né? Nós não somos os caçadores-coletores na África correndo descalço. Tá? Então esse argumento não cola mais e a ciência também está mostrando, porque não previne lesão. Até hoje a gente não tem esse dado que corredores descalços se machucam menos. E agora, né? O que a gente faz, né? Não dá para correr de tênis descalço? Né? O que a gente pode fazer? Então, o que a gente recomenda e o que a literatura mostra, o que a ciência mostra? O que fazer? Primeiro, tem que deixar clara a função, e vocês terem essa função clara, que o tênis é proteção e conforto. Só. Proteger, no caso de proteger de feridas, né? Ou machucar sua pele, no caso. E conforto. Você tem que estar confortável correndo. Né? Você não pode correr com algo te incomodando tanto que muda o seu gesto esportivo. Então tem que ser proteção e conforto. Por isso que, para alguns, correr descalço é desconfortável. E para mim, por exemplo, correr com tênis totalmente amortecido é desconfortável. Então a gente tem que ver como que a gente está nessa balança e como que você está hoje. E dentro desse conforto, 3 quesitos são muito importantes. Liberdade de movimento. Então, seu pé ele tem que estar se movimentando lá dentro, tá? Se movimentando mesmo. Ele tem que estar livre, ele não pode estar sendo suprimido. A capacidade dele de realizar um movimento lá dentro tem que estar livre. Então, quando você está com o seu calçado, observe isso. Observe se seu pé se movimenta lá. Ele tem que estimular minimamente onde você está pisando.
Tá? Então, por isso que os calçados maximalistas, eles estão muito longe de algo que pode trazer benefício, e a ciência não está mostrando isso. Está mostrando que o calçado maximalista, né, que é aquele grossão, não está trazendo benefício nenhum para os praticantes, porque uma das características é tirar essa percepção de terreno, de onde você está pisando. Você está pisando numa pedra, você está pisando numa superfície mais macia, numa superfície mais dura. Isso molda o seu gesto, né, da corrida, isso é muito importante. E dentro dessa liberdade de movimento, né, o mais importante são dois quesitos. Primeiro, os seus dedos têm que estar livres. Então, quando você colocar o tênis, ele não pode apertar os seus dedos têm que estar livres. E ele não pode sustentar o seu arco. Então, essa questão da palmilha já está caindo por terra. Você ficar com uma palmilha sustentando o seu arco durante a corrida. O seu arco tem que estar livre para ele realizar o movimento, tá, de absorção e recuperação durante a corrida. Então, o calçado é isso, pessoal. Não sei se depois a gente pode abrir para perguntas. Acredito que é um pilar ainda que a galera tem muita dúvida, tem muito questionamento. Depois a gente pode debater mais. Vamos para os pés, está já finalizando. Então, olha que legal. O Lee Saxby, ele fala que o nosso pé é o nosso hardware, né, que é a nossa base estrutural. E o movimento em si da corrida, que é o movimento mais global, ele é o nosso software. Só que a gente precisa desse hardware bem estabelecido. Por quê? Porque correr é uma sucessão de salto numa perna só. E ficar numa perna só, a gente está em cima de uma estrutura que é o nosso pé. Olha que interessante. Em 1905 já, a gente está falando mais de 100 anos, os pesquisadores já identificaram que o calçado, ele deforma o nosso pé. Calçado apertado, ele modifica a estrutura natural do nosso pé. Quem tem criança pequena em casa e olhar a planta do pé, se a gente olhar nessa imagem aqui, ó, ele tem uma imagem muito próxima desse B. Esse é um pé natural, né? Só que o nosso pé já virou isso, ó. Ele virou essa característica do A aqui, ó. Um pé em que a gente tem uma alteração do dedão, né? O dedão ele é mais para dentro. A gente tem um pé mais desabado, a gente tem um pé fino na frente, ou seja, a gente não tem esse arco da frente do pé. Então, o uso de calçado alterou a estrutura do nosso pé, o nosso hardware, né? Ele está alterado por conta disso. Muito por conta do nosso hábito. E já estudos mostram que crianças e indivíduos que usam o pé mantêm essa característica natural para o resto da vida, né? E dificilmente a gente vai voltar no nosso pé natural, né? Isso já tirando alguma dúvida, se alguém já tem. A gente vai voltar no nosso pé? Dificilmente. Estruturalmente não, mas funcionalmente a gente pode. A gente pode melhorar a função do nosso pé, fortalecendo a musculatura, sustentando o nosso arco, e eu já vou passar como. Então, só para vocês terem uma noção, compararam o pé de indivíduos que correm descalços e indivíduos que correm de tênis, né? Então, a média de um pé é mais ou menos isso. Então, o indivíduo que corre descalço tem esses pés mais largos, esses dedos mais abertos, que é muito próximo de um pé natural. Já o indivíduo que corre de tênis, né, tem essa característica de um pé mais estreito. Não só por conta do tênis, né, pessoal, mas muito por conta do hábito, né, trabalhar de salto, os homens de sapato. Então, tudo isso interfere bastante na estrutura do nosso pé. E olha esse estudo também, foi capa da Nature. Quem tem criança pequena, importantíssimo, pessoal, só para a gente bater de frente com aquele entendimento dos anos 70. Crianças na África do Sul que ficam descalços, comparado a crianças alemãs, tem uma estrutura de pé muito mais saudável do que indivíduos que usam calçado, né? Então, o arco do pé desses indivíduos é muito mais rígido, é um pé muito mais sustentável, muito mais forte, né? Então, a gente já mudou muito essa noção e como a gente enxerga o hábito do descalço, tá? Principalmente para as crianças. Então, só para quem tem filho, a importância de deixar essa molecada descalça. E implementação, Bruno, como que a gente consegue? A gente consegue, primeiro, através de exercícios específicos. Então, já tem bastante exercício na internet. Se você digitar foot core na internet, que são exercícios core do pé, para a musculatura intrínseca do pé, você vai encontrar alguns. Entretanto, olha que legal. Se você tem o hábito de ficar com calçado minimalista ou descalço e de fazer leves corridas descalças, você já fortalece a musculatura do seu pé. Você já dá uma função maior para o seu pé. Você não precisa nem trabalhar exercícios específicos. Desde que você ande descalço, principalmente andar em superfície irregular, você estimula muito a musculatura do seu pé. Não sei se você já tiver a oportunidade de andar bastante em areia da praia. No final do dia, seu pé está cansado, né? Você, às vezes tem até cãibra no pé, porque exige na musculatura.
tá? E leves corridas descalças, isso também é muito importante para ajudar nessa construção de um pé saudável. E qualidade de movimento, para a gente finalizar, né? Nessa distribuição dessas cargas da corrida que a gente é exposta durante o movimento da corrida, ela tem que ser trabalhada fora da corrida também. Então, quais são esses trabalhos que a gente consegue fazer para melhorar a qualidade do nosso movimento? Primeiro, estabilidade, né? A gente fica o tempo todo em cima de uma perna só. Então, trabalhar aspectos de a gente pode chamar de treino funcional, né, que é que a maioria das pessoas conhecem, que é um treino muito mais de peso corporal e que permite uma maior estabilidade. Então, treinar ficar numa perna só, saltar, né, a quadrupedia ajuda bastante a melhorar a estabilidade do nosso quadril, ou seja, a nossa estabilidade, o quão firme você consegue ficar numa perna só, saltar numa perna só, engatinhar, tá? Então, são movimentos interessantes para você implementar no seu dia a dia e na sua rotina de treino. Exercícios de estabilidade, tá? Então, treinar numa perna só, treinar salto, isso é importantíssimo. Mobilidade também, não que a gente precisa virar bailarino, né? Que a gente precisa fazer espacate, não é isso, mas a gente precisa minimamente de um jogo articular saudável, né? Desde o tornozelo, joelho, quadril, lombar. Então, focando bastante nesse jogo articular, do quanto ele é importante para um sistema musculoesquelético saudável, tá? Novamente, não que a gente precise virar bailarino, mas a gente precisa de minimamente de mobilidade, tá? Por isso que o chão permite isso, né? Então, sentar no chão é uma forma da gente conseguir melhorar a nossa estabilidade no nosso hábito, né? Então, sentar no chão, você favorece a mobilidade quadril, você ficar mais de cócoras também favorece tudo isso. Então, implemente mais mobilidade no seu dia a dia, né? Rotinas de treinos de mobilidade também ajudam bastante. E a gente também recomenda vocês continuarem com o treino que vocês já fazem de força, de potência, de velocidade, de academia, tudo normal, tá? Então, quanto mais características você potencializar da sua capacidade, né? De treinamento de força, de potência, conjunto com treinos de estabilidade, de mobilidade, só vai favorecer a saúde do seu corpo, tá? Não vai tirar nada. Mais uma vez, pensando nessa qualidade generalista nossa, né? Nós temos que trabalhar a nossa potência, temos que trabalhar a nossa velocidade, mas isso de forma bem ampla e não muito específica, né? Não muito rígida. Então, colocar vários estímulos na sua semana é muito importante. E o movimento da corrida em si, né? Então, não vou falar de biomecânica da corrida, né? Eu vou falar de dois aspectos mais práticos para vocês implementarem, mas, pessoal, isso daqui é o menos importante, tá? Então, o jeito que você corre, não fique fixado muito nisso, tá? Fique fixado em tudo que eu falei até agora. Só que do movimento da corrida, dois aspectos são importantes, tá? Não que vocês precisem ser trabalhados. Porque a implementação de uma mudança do gesto da corrida, aí sim é interessante a presença de um profissional e de como fazer essa mudança de forma mais gradual, de forma mais segura. Mas dois aspectos vocês podem observar que aqui não tem tanta interferência. Primeiro, o comprimento do passo. Né? Fazer... Deixa eu só dar uma pausinha aqui, acho que alguém está querendo entrar. Pronto. Voltando. Então, fazer esse gesto, pessoal, com o pé muito lá na frente, às vezes é corriqueiro e às vezes as pessoas acham que é o normal. Né? Quando as pessoas falam, aumenta o seu passo, né? Aumente o comprimento do passo. Aumentar o passo para frente faz com que você freie o movimento. Então, nessa imagem aqui, ó, desse indivíduo correndo aqui na esquerda, ele fica com o joelho totalmente estendido. Né? Você não entra num mecanismo mais natural de amortecimento de impacto. Como, por exemplo, do indivíduo aqui à direita, né, que ele consegue fazer um movimento mais próximo do tronco. Então, passo mais curto favorece uma distribuição melhor das cargas, tá? Então, só para vocês fixarem isso. Se vocês pensam, né, que correr com passada muito larga é interessante, na verdade não. Passos tem que ser mais curto. Ah, mas o keniano tem uma passada de 3 metros, né? Velocista tem uma passada de 3 metros. Ele tem essa passada, só que é uma passada completa. Quando ele se impulsiona,
Mas na hora de aterrissar, eles aterrissam muito próximo do corpo. Eles não buscam o pé lá na frente, tá? É contra-econômico, né? Contraprodutivo esse tipo de movimento. E a cadência, né? O quanto o número de passos que você faz por minuto. Uma cadência muito baixa não é muito interessante, porque você fica oscilando muito para cima e para baixo. Hoje tem aplicativos já que regulam a cadência, mas é interessante vocês observarem se a sua cadência está muito baixa. Bruno, o que é cadência muito baixa? A literatura mostra que o ideal seria entrar entre 170 a 190, tá? Agora, o quanto você tem que entrar nisso é muito mais do seu conforto, tá? Se você corre a 160, por exemplo, você não pode migrar para uma cadência de 170 direto. Você tem que fazer essa mudança aos poucos. E como que você calcula a cadência? Você pega o tempo por minuto, né? Quantos passos você dá por minuto. Você pode contar, ou se você tem celular que já celular e relógio que já marca a cadência. Cadências mais altas faz com que o indivíduo fique menos tempo em contato com o solo, né? Logo, ele desloca mais para frente e menos para cima, que é esse gráfico que eu estou mostrando para vocês. O indivíduo com uma cadência mais baixa, a tendência de ficar mais uma retinha e não ficar uma oscilação no movimento da corrida. Daí aqui, para finalizar, é para vocês ligarem o alerta do farol de vocês, como que está a distribuição de carga, né? Vocês depositam muita confiança no calçado, né? Vocês não trabalham o pé de vocês andam um pouco descalço, o pé de vocês é um pé mais plano, não tem muita mobilidade. Qualidade de movimento, você só corre, você não faz nenhum outro tipo de atividade paralela, nenhum trabalho de estabilidade, de mobilidade, de força, de potência. Corre com uma cadência muito baixa, com uma passada muito larga, então estou falando o pior, tá, pessoal? Então você está muito vermelho, você está meio amarelo, está meio verde em relação a isso, né? E dicas de rotina, pessoal, para a gente finalizar. Eu recomendo vocês criarem uma rotina só para vocês visualizarem o quão longe você pode estar dessa zona de conforto biológico. Você pode fazer um controle semanal, né? Nessa minha primeira semana aqui, de pontuação de movimento. Eu tô 10, eu tô 0, né? Eu me movimentei bastante, de forma generalista, sentei bastante no chão, fiz outros tipos de atividade. De 0 a 10, como que eu tô nesse quesito? Alimentação, né? Acho que aqui é o mais difícil para todo mundo, principalmente aqui, pessoal em quarentena. Eu tô 10, eu tô me alimentando de forma super variada, alimentos saudáveis, ou eu tô 1, 0, só industrializado, pedindo pizza todo dia, tá? Então, tentem ver o quão longe você está, né, nessa primeira semana. Sono, né? Como que tá a qualidade do seu sono? Fatores psicossociais, muito estresse, muita briga, a minha autoconfiança está lá embaixo, como que está seu quesito de pontuação na semana, né? Isso é interessante, você pode começar por semana, você pode começar por mês, né? A gente faz esse controle dos nossos alunos trimestral, a cada 3 meses a gente aplica o questionário para saber o quanto ele está na zona de conforto biológico. Eu tenho um e-book, eu posso depois disponibilizar para vocês, para quem não tem, que são as dicas que a gente dá em relação às mudanças da zona de conforto biológico, e de tudo que eu falei para vocês. Também é uma forma de conseguir aumentar esse acesso à informação para esse tipo de mudança. Treino, então eu recomendo vocês fazerem a PSR e PSE, né, a percepção subjetiva de repouso e de esforço, em cada treino, é uma forma de vocês controlarem isso. Depois que fica automático, você não precisa mais mensurar nada, ou se vocês nem quiserem nem anotar, mas tem essa noção de quanto recuperado você está e do quão fadigante foi o treino. Ficar esperto se todo o treino seu está sendo fadigante e se toda vez você está chegando muito cansado para o treino, isso é muito importante. E rotina para qualidade de movimento. Então, é muito importante vocês colocarem na rotina não só os treinos de corrida, mas outras características de movimentação, pensando de novo nessa questão de movimentação generalista, né? Então, outros tipos de esportes ou atividades. Os nossos pés, você faz um trabalho de pés, você fica mais descalço. Treinos de estabilidade, mobilidade, de força, de potência. Tente organizar a rotina da semana de vocês para simular o máximo de uma rotina mais natural nossa, né? De muita variação de movimento, de muito estímulo para melhorar a distribuição das cargas para quando a gente for correr. Bom, é isso. Espero que eu passei bastante do tempo, mas esse era o foco, consegui falar tudo e espero que vocês tenham gostado, tenha sido claro. E nosso recado final é para esse autocuidado, né, para vocês correrem para sempre.
Não é conseguir correr a sua maratona desejada, a sua ultramaratona desejada, e depois não correr nunca mais, né? Por lesão, por dor. A ideia é que vocês consigam utilizar a corrida como algo muito prazeroso para o resto da vida de vocês. Tá bom? Muito obrigado.